Nós estamos continuando hoje aquela conversa, né, que nós começamos ontem, falando sobre o que a Bíblia descreve sobre os falsos profetas, as falsas profecias. Foi muito bom a gente ver ao longo do dia alguns comentários. O nosso motivo e a nossa razão de estarmos agora compartilhando o nosso culto doméstico é justamente para cumprir a ordem de Jesus, que é ide e pregai, ide e evangelizai por todas as nações. E nós já gastávamos esse tempo aqui em família. Estamos agora só aumentando a família. E só queria dizer, nós estamos dando recado de púlpito, recado indireto para ninguém. E se alguém toma as nossas palavras para criticar outro, está fazendo a mesma coisa. Cada um tem que tomar para si, para o seu coração. E às vezes alguém fala assim, puxa, se fulano tivesse aqui, talvez se eu tivesse aí eu estivesse levando pedrada. Não confundir com a melancolia, mas a palavra de Deus e como a gente crê, eu acho que cada um, isso aqui é um incentivo para você, chefe de família. Mesmo solteiro, se você não estiver casado, faça a sua hora, compartilhe o que você crê, porque às vezes a gente gasta tanto tempo postando besteira, gastando horas inúteis, né? E que todos possam aproveitar o tempo, porque o tempo está acabando. E como Darcília bem compartilhou, né, ontem, eu admito que nós todos não somos os donos. Um terremoto, né? Minha filha aí bateu. Não somos os donos da verdade. A Bíblia diz, né, Paulo cita, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então a gente tem que ser sincero naquilo que a gente crê. Mas ninguém está dizendo que essa é a verdade final. Nós temos falado do que a gente crê. E cada um tem que buscar em Deus, na palavra em oração. Quando Paulo pregou lá na Bereia, os crentes bereanos pegaram a palavra, foram conferir. Será que é assim mesmo? Então cada um tem a palavra, cada um tem joelho, pode dobrar seu joelho, buscar em Deus e fazer aquilo que Deus tem colocado. Tá? Nós cremos sinceramente naquilo que estamos compartilhando. Nós cremos nisso. Agora, daremos contas a Deus. Se estivermos enganados, estamos sinceramente enganados. Né? E cada um tem que buscar ser sincero. Queria convidar vocês, estão aqui, os que estão aí também, se desejarem, abrirem 2 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3. Vamos lá, 2 Pedro, ajuda aí a Xaxá, nós vamos... uma boa coisa é gravar a musiquinha, né, para... 2 Pedro. Já tem gravado. Só tem que ouvir. Só tem que ouvir. Muito bem. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Vamos ler no sentido horário, né? Todos participando. Depois tem outros. Talvez não dê para todos lerem. São trechos curtos hoje. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Shael? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Muito bem. É uma coisa que
que as pessoas confundem e às vezes as pessoas se intimidam. Ah, o outro fez seminário, o outro está com uma roupa especial, está lá no púlpito e fala muitas vezes com eloquência, né? Como lá na Grécia Antiga você aprendia o discurso, a habilidade de falar da oratória, e às vezes as pessoas têm medo, ficam intimidadas. Não se intimide. O que dá autoridade a uma pessoa não é a sua posição, não é a sua roupa, ou porque ela está no púlpito, nem a sua oratória. O que dá autoridade é se ela está falando a palavra de Deus. A Bíblia diz, e essa é a palavra de Deus, que há doutores, falsos mestres. Então, a gente tem que estar preparado para discernir quando alguém fala, né, por Deus, com coerência, com autoridade na palavra. E quando alguém fala fora para agradar. Por isso tem que estudar, tem que ver a história, tem que ver a palavra. Porque cada um prega uma coisa, daqui a algum tempo já se prega outra coisa. Então, ele aqui fala claramente, introduzirão heresias de perdição. Agora, uma coisa que só Isso. queria falar. Diga. Quando fala assim, heresias de perdição. Como a gente falou no outro dia a respeito de lei e graça, a lei é algo que Deus deseja que a gente faça, mas não é fator para a salvação. Aí muitos poderiam perguntar, o que é o fator para a salvação? Fator para a salvação está aqui bem claro. Coberto heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. A heresia de perdição é quando a gente nega Jesus. Quando a gente fala, não, Jesus foi um homem como outro qualquer. Jesus foi um filósofo. E negar a essência do Evangelho, que é que Jesus, o Filho de Deus, que recebe honras como Deus, porque assim Deus Pai o determinou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe a redenção através disso. Quem nega isto está perdido, porque essa é a base do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo. Nós lemos ontem que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Então, é como um mercado. Você quer uma pessoa que pregue heresia, você vai encontrar. Porque tem pessoas fazendo negócio de Cristo. Jesus é um bom negócio. Hoje, em nome de Jesus, muita gente está se tornando deputado federal, senador da República. Cantor gospel. Muita gente está fazendo de Cristo dinheiro e não tem nenhum compromisso com Cristo. Bom, mas ele serve para a gente ganhar dinheiro. Muitos pastores não se dedicam, não cuidam de suas ovelhas, mas se utilizam disso. Cada um não tem que usar a nossa palavra para dar recadinho para terceiros, não é esse o objetivo. Se cada um levar, dar um recado para si próprio, é o melhor, porque a coisa que a gente mais faz é ouvir alguma coisa e apontar o dedo para alguém. Mas a coisa que o sábio faz é ouvir e apontar para si mesmo e se corrigir e modificar o que dá para modificar na sua vida, dando o exemplo. E aqui diz assim, muitos seguirão as suas dissoluções, vão ter muitos seguidores, vão ter muitas pessoas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Hoje, você crê na Bíblia, hoje você falar o que a Bíblia está realmente dizendo, você apontar o pecado. Não é hoje conveniente se apontar o pecado. Né? Igrejas estão... pregam... Aliás, as igrejas hoje têm medo de falar da vida das pessoas, do comportamento, das suas atitudes, às vezes da sua maneira inconveniente de se vestirem, do que falam, né? Do que possam. Tem hora que eu vejo coisas que vocês postam, às vezes no Facebook, em outro lugar, que eu tenho vergonha, eu falo assim, não acredito. Aquilo que você curte, aquilo que você posta, diz do que você ama.
E sinceramente, está errado muitas coisas. Nós somos vasos de Deus, né? E tudo aquilo que você parece que separa uma coisa da outra, não tudo é um só. No momento que você está no Facebook curtindo uma coisa, você está demonstrando o seu interior. Tem gente que gosta de pornografia e depois está louvando a Deus. Tem gente que fica assistindo certas coisas inconvenientes e depois está falando que ama a Deus. É uma mistura, é uma fonte de água que é água doce e salgada, é a árvore que produz fruto bom e mau ao mesmo tempo, e isso não convém. Jesus disse que está a ponto de vomitar porque é uma coisa que faz mal. Nós precisamos definir, a igreja precisa definir, a sua vida não te pertence. Você pertence a Jesus. Então comece a se alimentar da palavra. Não procure simplesmente uma heresia. Não, desse jeito eu gosto. Eu, outro dia, peguei 3, eu acho que não sei se eram travestis ou homossexuais, dando a mesma. E ele falou, olha, para andar rápido, para não chegar atrasado para o louvor, porque a nossa igreja nos aceita. Todas as igrejas aceitam a pessoa do travesti, mas não a atitude, o comportamento de fazer algo contrário à Bíblia. Jesus aceitava os assassinos, mas Jesus não incentivava a prática de assassinar. Jesus também aceitava os travestis, os homossexuais, as prostitutas. E o que Jesus falava? Vai e não peques mais, não transgridas a lei. Porque a definição de pecado é a transgressão da lei. Porque onde não há lei, não há pecado. Eu acho engraçado as pessoas quererem entender pecado. Pecado é transgressão da lei. Todo mundo, você sai de casa, eu saio de casa, você para no sinal vermelho. Parar no sinal vermelho salva? Não salva. Mas é lei. A gente segue a lei. O médico fala, não faça isso. É uma lei, o que o médico mandou tomar remédio. As pessoas confundem e dizem, não, tudo se resume no amor. Exatamente. Mas tem que entender o que esse versículo diz, que todo mundo fala, muito mais no intuito de não ter que fazer o resto. Sabe o que quer dizer isso? Tudo se resume no amor. Porque se me amardes, farei o que eu vos mando. É o que Jesus falou. E aquele que me ama fará o que eu vos mando, seguirá os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Esse é o que me ama. Quem ama é quem guarda. Quem obedece. Então as pessoas pensam, não, eu não preciso guardar toda. Lei são recomendações, orientações. Paulo tem uma série de coisas. Na realidade a igreja não guarda velho, não guarda novo, não guarda quase nada. Porque não convém. Não convém, não quero. Então, as pessoas dizem, não, tudo se resume no amor, mas não tem sabedoria de entender. Quando Jesus falou para aquele rapaz, vende tudo que tens, vem, segue-me. Ele não obedeceu a Cristo porque não amava. Então, uma coisa que nós somos muito acusados, poxa, então... Está no tempo da lei. Vocês estão no tempo da lei, mas sempre estamos no tempo da lei. Sabe, todos estão tendo que obedecer a Deus. Se você tirar a lei, não há pecado. Não havendo pecado, não tenho que me arrepender e não preciso de Salvador. A coisa bacana é que a lei aponta, a mancha. E não é ruim apontar uma mancha na camisa. Poxa, está sujo. Eu tiro a camisa, lavo e ponho uma blusa limpa. A lei ajuda eu a entender, poxa, eu estou magoando o meu Senhor. Esse processo não salva, mas me ajuda a andar limpo. Lavar roupa salva? Não. Lavar roupa não salva ninguém. Mas só porque lavar roupa não salva, você vai andar todo dia sujo, imundo? Tem muitos adolescentes que às vezes não são chegados a tomar banho todo dia, né? Não sei quem aqui possa ser assim. Olha, mas tem gente que não é chegado. Tomar banho salva? Não salva.
Aí Mas, por isso não poxa, quer tomar banho. mas tomar banho é altamente agradável, limpo, higiênico e faz você ter uma qualidade de vida melhor. Aquele que segue a lei tem uma qualidade de vida melhor, porque recebe as bênçãos de Deus. Somos convocados a obedecer. E Jesus tirou aquele peso, poxa, obedece, caiu, levanta, obedece, caiu, levanta, obedece. Então, agora, cuidado, Só que porque cada um vai arranjar, né, pregadores que falem conforme as suas dissoluções. Diga. é uma coisa, só deixando bem claro, todas as cartas que a gente lê no Novo Testamento, quando eles se referem às Escrituras, às Sagradas Escrituras, eu só gostaria de deixar bem claro que quando eles falam isso, eles estão se referindo à lei e os profetas. Porque na época Não em que tinha. eles escreveram, Não tinha Novo Testamento. não tinha o Novo Não Testamento. tinha, os caras estavam começando a ser As escritos. cartas estavam começando a ser escritas, estavam começando a circular pelas igrejas e o texto sagrado que eles tinham era a lei e os profetas. Qual foi o texto que os bereanos usaram para verificar se Paulo tinha razão? Eram as escrituras, a lei e os profetas. Muitas vezes a gente lê e não compreende. Ah, isso daqui que fala sobre as escrituras, está falando da carta de Paulo, da carta de Pedro, da carta de João, isso aqui. Não. Essa reunião dessas cartas foram feitas muito tempo depois que essas cartas foram escritas. E, claro, elas são válidas, são abençoadas, nos orientam, nos fazem compreender certos contextos da lei e dos profetas, mas temos sempre que lembrar, a base disso tudo é a lei e os profetas. Só uma coisa, para a gente passar para outra passagem, que diz assim, ó, só enfatizando, e por avareza farão de vós negócio. Nós estamos realmente vivendo esse tempo. Hoje, igreja é um grande mercado. Estão fazendo um negócio. E não é negócio apontar pecados. Isso afasta as pessoas. Mas como eu não dependo, né, de dízimo de ninguém, eu com meu suor estou ganhando o meu dinheiro, eu tenho muita liberdade de pregar o evangelho e de dizer aquilo que nós cremos de coração. Então cuidado, porque muitas igrejas hoje, para não dizer talvez boa parte ou a maioria, estão fazendo um negócio de Cristo. Agora vamos abrir em 2 Timóteo, Mateus 7,20. Mateus 7,20. É bom assim já deixar marcadinho. É. 7, 20 a 23. Mateus 7, de 20 a 23. E aí você vai ler. E aí eu? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso. Até aí. Então a ênfase aqui é no quê? Muitos me dirão naquele dia, não profetizamos, nós estamos falando sobre os profetas, os falsos profetas. Não profetizamos em Teu nome, em nome de Jesus, muita coisa tem sido feita. Em Teu nome não expulsamos demônios. Tem igrejas que se especializaram, né, no show de expulsar demônios. Né? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E eu lhes direi abertamente, não
nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito importante compreender que a primeira autoridade é a vida. Tem muita gente que acha que por se envolver, você pode fazer muitas coisas para Jesus. Participar de vários ministérios da igreja, fazer ativismo, e tá no evangelismo, tá no louvor, tá no trabalho de criança. Não, se gastar, é aquela coisa, se gastar, se empenhar, mas se a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu dia a dia com Deus, na sua intimidade, isso é que conta para Deus. Porque Deus não está levando para o céu trabalhadores, não. Não é isso que Deus quer da gente, não. Essa sobrecarga que às vezes a gente tem das igrejas, esse peso, esse fardo, atividade, sei que, etc. E você nunca pode descansar. E Jesus falou que o fardo dele era suave, leve. E nós estamos nos enchendo de ativismo e às vezes não temos tempo para Jesus, para intimidade com Jesus. E achamos que por fazer, não, e fazer até milagres, que aqui ele fala assim, não é falso milagre, é milagre. Às vezes Deus permite uma coisa que eu já percebi. Às vezes Deus honra usa o nome dele. de um que diz que faz milagre e às vezes faz milagre mesmo por causa da fé daquele outro que precisa receber o milagre. Às vezes não é um instrumento, às vezes é a pessoa que está para receber o milagre, é que Deus está vendo a fé, a intimidade que ela está tendo com Deus e Deus resolve ceder para ela a bênção. E às vezes nem isso. Às vezes Deus faz para manifestar que Ele tem o poder. Mas como, por exemplo, que nem aqueles 10 leprosos. Foram curados por Jesus. Mas depois só um voltou para agradecer Jesus. O resto tudo esqueceu, recebeu a bênção e foi embora. E chutou Jesus de lado. Só queria aumentar aqui, e botou aqui Mateus 7, de 20 a 23. Vamos pegar um pouquinho antes do 15. Parou em quem? Quem que leu? Israel eu leu? vou ler. Não, o último foi Abiel. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Israel 17. Ela 17. se perdeu. Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Muito bem. Aqui fala, cautelai-vos dos falsos profetas. Muitas vezes as pessoas querem até achar a igreja certa. Não existe isso. A igreja somos nós. Reunião são pessoas, não instituições. Uma coisa que nós tivemos o costume de fazer por vários lugares que a gente passava, como a gente não é apegado à denominação, nós íamos cada domingo numa igreja. Não, isso a gente fez muito quando a gente veio aqui para Assim Brasília. quando chegou, agora não. Que a gente, a cada domingo, a gente ia para uma igreja diferente, para que os nossos filhos vissem que, no fundo, o culto em si, das várias igrejas, é a mesma coisa. E não há tanta diferença. Mas uma coisa que me preocupa, algumas igrejas, não sei se para segurar a sua membresia, para garantir, né, a frequência daqueles que ali assistem, passam a ideia de que aquela é a igreja certa, as outras a gente suporta, mas a igreja correta é essa. Tem várias igrejas que dizem, não, se não passar pelo batismo das águas,
Não, a pessoa vai nesta igreja, então não vai ser salvo. Então eu tenho muita dificuldade de achar que uma ou outra igreja, instituição, denominação, título, seja a igreja certa. Eu creio que a igreja verdadeira está no coração de cada um. E cada um tem aqui, vê o que Jesus fala. Frutos. Não é discurso. Às vezes a pessoa faz como alguns lá, dava um dízimo enorme, fazia barulho lá quando iam lá no templo. E a viúva lá, acho que bem discretamente, botava lá até com vergonha, porque era tão pouquinho que ela estava dando. Mas ela deu, Jesus observando falou assim, ela deu mais do que todos. É pelos frutos. Você tem buscado a Deus, né? Uma coisa que eu digo, às vezes aos meninos, aos meus filhos, vão na igreja, fazem questão de ir na igreja. Eu vejo quantos jovens fazem questão de estar lá no culto de jovens, no louvorzão, e fazem isso. E dentro de casa é desobedecendo o pai e mãe, é enfrentando os pais. Será que quando você está em casa, lavando uma louça, ajudando a sua mãe, quando você está em casa gastando tempo com seu filho, para quem tem filhos, quando você realmente está fazendo uma atividade, isso também não é culto? Lavar louça é culto, lavar roupa, trabalhar. Quando você está no Facebook, será que não é culto? As coisas que você escolhe, curte, vê, compartilha, agradam a Deus? Será que tudo que você tem clicado, curtir, Jesus clicaria ali curtir? Recentemente, né, minha esposa falou que viu, né, no perfil de um dos jovens que a gente conhece, do Tempo do Horto, uma cena bem decente, uma mulher bem mal trajada dançando, e a pessoa faz insinuações. Eu fiquei muito envergonhado de ver. Talvez muita gente esteja curtindo essas pregações, mas não é para curtir, é mais do que isso, é para examinar o seu coração. A gente curte muita coisa, mas não põe nada em prática. Eu imagino que se Jesus estivesse hoje postando, vivo, ele estivesse lá hoje, andando ali pela Galileia, estivesse andando, se Jesus tivesse vindo nos nossos dias, e cada sermão do monte, gente, que legal, vamos curtir, ó, todo mundo compartilhando. Mixe, ia fazer o maior sucesso. Só que as pessoas iam continuar na sua prática de pecado. Jesus ia ser muito famoso. Multidões o seguem, o curtem, mas quantos o obedecem? Quantos estão dispostos a dizer não, carregar a sua cruz, né? Pedir perdão? Então, ontem e hoje, eu acho que tem muito mais a falar, a Bíblia é muito extensa. Só algumas passagens que a gente escolheu sobre esse tema, né? Estamos aqui para compartilhar. No desejo, o tempo é curto, eu não sei se amanhã vou estar vivo, né? Então a gente quer colocar uma coisa maravilhosa que nós temos descoberto pela internet. Pessoas como Sueli Makita, que está lá no Japão, tornou-se, né, uma amiga nossa, já nos ajudou quando nós estávamos no Paraguai. É uma pessoa com fome e sede de Deus, e a gente nunca viu, a não ser pela internet, né? Então, hoje é possível alcançar pessoas no Japão, na Indonésia, do outro lado do mundo, né? Então, eu gostaria de convidar a você a ser mais do que um curtidor de Jesus. Tem gente que curte pra caramba. Curtir o culto é legal, mas perguntar, a sua boca tem edificado? Você tem sido uma mensagem viva do Evangelho? Porque o fato de você curtir não vai te salvar. Eu gostaria muito e que você começasse realmente a se tornar uma pessoa que vive a palavra, né? O fruto, porque pelos frutos os conhecereis. E uma coisa interessante, é que nem aquele ditado popular, a boca fala do que o coração está cheio. Agora, um outro ditado recente é, o dedo clica, Tecla. o dedo tecla do que o coração está cheio.
E realmente, isso é fruto. E uma coisa interessante, hoje em dia o Face revela muito cada um. Então, se vigie. Nós fomos feitos para a honra e glória de Deus. E não se estribe, não, é que eu sou fraco mesmo. Não, tá errado. A gente é fraco quando a gente quer ser fraco. Nós temos que dizer não para a carne e começar a andar no Espírito. E não importa, não, mas o meu pastor tolera isso. O meu pastor fala que não tem nada a ver. Pergunta para Jesus. O pastor não vai te dar salvação. Pergunta para Jesus se ele está feliz com essas coisas. Procura na palavra. Né? Eu acho que cada um tem que ter uma busca profunda. Quanto tempo você tem gastado em oração, na leitura, vivendo a palavra? É uma sugestão do Marcelo, quero aqui mandar um abraço para o Marcelo. Ele sugeriu, né? Não tinha pensado nisso, mas quando ele falou, saí, né? Estava dirigindo, né? Eu tenho que sair, daqui a pouco tenho que estar aí no táxi. Hoje eu estou viajando para Minas para ver uns amigos, pessoas muito especiais na minha vida. E Marcelo sugeriu como uma espécie de igreja virtual, não é assim? Uma vez por semana. É uma vez por culto semana. online. Uma coisa que eu descobri, hoje a igreja tem vários aspectos. Na igreja física, praticamente, você só tem condições de estar fisicamente numa igreja. Num templo. Agora, numa igreja, uma comunidade virtual, hoje nós podemos fazer parte de várias comunidades virtuais, de várias coisas. É de uma igreja, de um outro tema, a gente participa, a gente comenta. E eu falei assim, poxa, houve um tempo que não havia loja virtual, só havia loja física. Então, aí eu pedi para a Darcília pesquisar sobre igreja virtual, tem várias. E às vezes na limitação de tempo, né? Porque eu escolhi, né, há muitos anos atrás, deixar o ministério para ter liberdade de pregar. Não dizer que eu sou mais santo, de forma alguma, talvez é porque eu seja menos, tenha mais dificuldade, mas eu senti no coração um desejo de sair do Ministério Batista por não ser mais batista. Não é uma crítica, eu só não me identificava mais com uma denominação, com uma mensagem específica e queria ter liberdade, né? Ter liberdade. E a ideia, Marcela, eu acho muito boa, para a gente poder interagir, conversar, construir. E a gente tem muito mais liberdade de realmente falar, né? Não dependo. Nós temos muitos sonhos. E eu quero dizer a todos que um dia me conheceram, ouviram as pregações, o nosso trabalho, meu e da Darcília, né? Se fosse hoje, da pastora Darcília. Eu não sei porque é que as pessoas têm necessidade de dar esse título, você não vê em nenhum momento no Novo Testamento, mas vai falar isso hoje. Né? As pessoas, é moda. E a igreja também tem moda. A igreja também está de piercing. Não é esse piercing que a gente põe, mas a igreja também segue modas. Agora, a coisa mais difícil é fazer a vontade. A ideia é boa, Marcelo. A ideia é boa. E compartilhar, conversar, porque vocês são pessoas especiais para nós. E ontem eu me senti especial, faz muito tempo, isso faz a gente até chorar. E a gente poder sentir que ficou alguma coisa, né? Ficou alguma coisa especial no coração. E isso é uma oportunidade de a gente trabalhar, interagir, conversar, aconselhar, né? Então, a ideia é boa, a gente pode pensar realmente, uma vez por semana, fazer alguma coisa, né? Talvez ao vivo, conversando, interagindo. Seria, eu acho, praticamente uma teleconferência, né? Então, eu não tenho experiência nisso, mas a gente pode começar a ter. Então, mais um dia se inicia, o passarinho está cantando, a gente levanta cedo e aproveite o tempo. Eu não sei como é que cada um está aproveitando o seu tempo. Aproveite seu tempo e busque a Deus, estude a palavra. Doutores, né, uma coisa que eu quero falar sobre não se impressionar
né, com doutores, pastores, teólogos, porque chegaram doutores, pessoas que eram formadas, vamos dizer, na faculdade da época, e falaram: Senhor, houve um homem que casou e morreu não deixando descendência. Então seu irmão desposou a mulher, porque essa era a orientação da Bíblia. Então, o irmão, né, tomou a mulher, também morreu sem deixar filho, e assim os 7. Eram 7 irmãos. E por último a mulher morreu. Sabe qual é a resposta de Jesus? Não, aí completa. E aí? Na ressurreição, E na ressurreição? ela vai ser mulher de quem? É. Se os 7 a desposaram. Você sabe a resposta? Lembra dela? Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje o grande erro da igreja é porque não conhece as Escrituras e muito menos o poder de Deus. As pessoas conhecem as tradições. Muita tradição. Tem muito pastor de púlpito pregando aquilo que a igreja já vem fazendo e repetindo, fazendo e repetindo. É difícil mudar costumes e tradições. Muito difícil. Pode custar um ministério. Pode custar caro. Agora, não se pressione. Muitos doutores vão defender as tradições com muitos argumentos hábeis, fazendo parecer-se de culto e de preparado. Na realidade, é só conhecimento. Não conhecer as Escrituras. É só conhecimento humano, não conhecimento A de gente Deus. continua amanhã. Não vou estar aqui. Bom, Amanhã é sábado. amanhã, só explicando, amanhã Aos sábados. é sábado, é um culto Especial que a para os gente pequenos. direciona para os Vai pequenos, se para achar. e para os 2 pequenininhos que estão na cama A gente agora. é mais com brincadeiras, tem umas palhaçadas em família. E ganha rapadura, e se acertar, até os grandes querem, né, Israel? Eu quero. Ele fica, aqui, a boca tá salgada. Não é assim que você faz? Isso. Você está botando um rapaz tão bonito. O mundo quer te conhecer. Ó, que bonitinho. Olha, Tira um close, Zé. Olha, tira tira um close, Zé. escondidinho. Aí, não. Ah, Israel, Volta. no lugar. Senta no seu lugar, guri. Senta Esse aí, ó. Esse é Israel. Esse é o nosso neném. Tá com quantos anos esse neném? Quantos aninhos você tem? Um aninho? É verdade. Cresceu. Para 13 anos. 13 anos. Queridos, é muito gostoso. Através desse meio a gente se aproxima. Não estamos aqui porque sabemos mais. Estamos aqui pela consciência de que não podemos, como atalais, ficar mais quietos. E eu peço perdão por a gente não ter feito isso antes. Peço perdão por não ter disposto. Foi uma angústia, a gente ficou com muito receio. Mas se por causa disso sofremos consequências, né? Bem-aventurado, né? São aqueles que sofrem por causa do Evangelho. O tempo, a internet não vai ficar muito tempo livre. Então vamos aproveitar enquanto temos essa liberdade aqui no Brasil. Que Deus nos abençoe a todos.